Meu namorado criou uma conta de investimentos, no meu nome. Quando eu conheci o Lucas, eu estava numa fase bem tranquila da minha vida. Sabe aquela época em que tudo tá nos eixos? Trabalho indo bem, apartamento ajeitadinho, cabelo hidratado, e até as plantas da varanda estavam sobrevivendo. Ele apareceu no meio disso tudo, do nada, na fila da farmácia, acreditas? Eu lá comprando shampoo e ele me soltou um "esse é bom mesmo, viu? Minha irmã usa". Fui dar uma risadinha simpática, e quando vi, já estava eu e ele dividindo um açaí e rindo das teorias de que o CPF na nota era para controlar nossa vida. Achei fofo, espirituoso, meio estabanado, mas com aquele jeitinho de bom moço que parece que saiu de um comercial de banco. E olha só, foi aí que o erro começou. Porque quando um homem fala de banco logo no primeiro encontro, minha filha, ou ele é gerente, ou é golpe. Começamos a namorar com menos de um mês. Ele era atencioso, sempre com alguma novidade. Um dia me dava um livro, no outro, aparecia com café da minha marca favorita. O homem parecia saber até quando meu ciclo menstrual ia mudar, porque chegava com chocolate e um "sei que cê tá sensível". Eu, boba como um gif de cachorrinho, achava que tinha encontrado um parceiro de verdade, alguém que estava ali pela parceria. Mas bastaram 2 meses para ele começar com uns papos estranhos. Primeiro, foi perguntando quanto eu ganhava. Falei na brincadeira, tentando despistar. Ele insistiu. Depois quis saber se eu guardava dinheiro. Disse que sim, mais ou menos. Aí ele falou que era apaixonado pelo mercado financeiro e que uma das coisas que mais admirava em mim era minha mente estratégica. Mente estratégica que nunca soube nem fazer conta sem calculadora, mas tudo bem. Começou a me mostrar vídeos de uns caras no YouTube falando de day trade, ações, criptomoedas, FIs, e eu só pensando na minha série parada no episódio 5. E ele ali, empolgado, falando de como o dinheiro estava desvalorizado e que deixar na poupança era como ver seu futuro escorrendo pelo ralo. Eu ria, achando exagero, mas ele ia botando minhoca na minha cabeça. Até que um dia ele me disse que estava abrindo uma conta numa corretora nova, revolucionária, que prometia retornos altíssimos, muito acima do mercado. Falou que era o futuro do investimento digital. Eu, besta, perguntei: e posso abrir uma também? Ele arregalou os olhos e disse: não só pode, como deve. Inclusive, já abri uma para você. Surpresa! E eu aplaudi, gente. APLAUDI. Porque eu achava que tinha ganhado um namorado visionário, preocupado com meu futuro financeiro. Só que no fundo, tinha algo ali que eu não sabia. O nome que ele usou para abrir a conta era o meu. Mas o dinheiro não era exatamente meu. A conta estava criada, bonitinha, com meu nome, meu CPF, meu endereço, até o nome de solteira da minha mãe ele tinha colocado certo. O que eu achei, na época, uma prova de carinho e atenção. Hoje vejo que era só habilidade mesmo. O Lucas dizia que era um presente, um incentivo para eu entrar no mundo dos investimentos, que ele ia me ajudar a multiplicar meu dinheiro e que, juntos, a gente ia formar um patrimônio emocional e financeiro. Olha a audácia do poeta da picaretagem. Ele falava com tanta segurança, tanta paixão por esse tal de day trade, que eu me senti quase uma empreendedora de Wall Street. Comecei até a seguir umas páginas no Instagram com frases tipo "dinheiro parado é dinheiro que chora" e "invista como uma dama, lute como um leão". Eu tava me achando a nova Luísa Trajano, só que com o extrato zerado. Aí ele começou a pedir umas coisinhas burocráticas, sabe? Que precisava confirmar uns dados da conta, que eu precisava mandar uma selfie segurando o RG, depois uma com comprovante de residência, depois com um código que chegaria por SMS. É só para ativar a segurança, fica tranquila, ele dizia com aquele sorrisinho de quem já sabia que estava me levando no bico. E eu mandava tudo. Virou rotina. Ele sentava no meu sofá, abria o notebook dele, logava na bendita corretora e ficava me mostrando gráficos, dizendo que a nossa carteira estava rendendo muito, que em breve a gente ia poder viajar para a Europa só com os lucros do investimento. E tinha nome, viu? Ele dizia que aquela era a nossa aposentadoria precoce. Eu me senti tão valorizada, tão amada, que nem percebi que eu nunca tinha transferido nenhum centavo para essa conta. Mas ele tinha. E não era dele. Um dia ele apareceu na minha casa com uma pastinha cheia de papéis. Disse que precisava da minha assinatura para atualizar o perfil de investidora. Eu, na minha bolha cor-de-rosa, assinei tudo sem nem reler. Tinha até folha em branco, e eu fui no embalo. Confio em você, eu disse, com os 2 olhos brilhando. E ele agradeceu com um beijo na testa e um "você não vai se arrepender". Pois eu me arrependi.
E muito. Porque logo depois disso, ele começou a sumir. Primeiro foi uma reunião importante na corretora, que ele não podia faltar. Depois, um curso intensivo sobre criptoativos em São Paulo. Aí o celular parou de funcionar, depois a conta do Instagram desapareceu, e por fim, quando eu fui abrir o aplicativo da corretora para ver meu futuro brilhante, apareceu uma tela me pedindo senha. Tentei recuperar com meu e-mail, mas o e-mail de recuperação era outro. Outro que não era o meu. Começou a bater um calor. Um suadouro. Um vazio no estômago que nem miojo quente resolveria. Liguei para ele. Caixa postal. Mandei mensagem. Entregue, mas nunca visualizada. Fui tentar logar de novo e apareceu uma notificação. Conta bloqueada por movimentações suspeitas. Eu, uma mulher que nunca nem comprou fiado no mercado, estava agora com CPF sujo numa corretora internacional que eu nem sabia que existia até 2 meses atrás. Sentei no chão da sala e fiquei encarando o tapete, pensando onde foi que eu errei. E o pior, ainda tinha gente da minha família achando que ele era o melhor namorado que eu já tive. No dia seguinte, acordei com um sentimento esquisito, uma mistura de raiva, decepção e uma vontade de chorar agarrada com um boletim de ocorrência. Ainda meio zonza da rasteira, fui catar tudo que eu tinha dele: fotos, mensagens, documentos que ele pediu para eu assinar, até as cartinhas que ele escrevia me chamando de minha sócia de alma. E quanto mais eu lia, mais eu percebia que tinha sinais. Vários. Ele nunca deixava eu mexer no notebook dele. Dizia que tinha planilhas sensíveis. Tinha um hábito esquisito de apagar as mensagens toda noite, alegando que era mania de organização digital. E mais de uma vez, quando eu tocava no assunto de conhecer a família dele, ele desconversava dizendo que a mãe era muito reservada e o pai sumido. Mas o que me deixou mais com cara de palhaça foi lembrar de quando ele disse que tinha duplicado um capital em uma semana e eu bati palma como se estivesse assistindo mágica. Sim, eu fui o coelho que saiu da cartola, minha filha. Comecei a ligar os pontos. A pasta com documentos, os dados bancários, o número do meu celular vinculado à conta, tudo isso apontava para uma coisa: eu estava envolvida em alguma mutreta sem nem saber. Liguei para o meu banco para ver se tinha algo errado, e foi aí que veio a primeira bomba. Havia uma solicitação de empréstimo pessoal no meu nome. Como assim? Eu perguntei, suando frio. A moça do atendimento falou que tinha sido feito por um aplicativo de banco digital parceiro da corretora, com todos os meus dados, e uma selfie segurando meu RG. Eu senti minhas têmporas latejando. Era a selfie que eu tinha mandado para ele. Ou seja, o homem pegou minha identidade, criou uma conta, fez um empréstimo, transferiu o dinheiro para essa tal de corretora milagrosa e sumiu no mapa. Tudo isso no meu nome. Eu virei sócia, sim, só que da dívida. Corri para a delegacia com uma pastinha igual à que ele usava. Cheguei lá com tudo impresso, capturas de tela, e até a cartinha com cheiro de perfume que ele me deu na semana do golpe. O delegado ouviu tudo com aquela cara de quem já viu aquilo 1000 vezes. Quando eu terminei, ele disse: "Moça, isso é mais comum do que parece. Golpe do amor com CPF é o que mais tem hoje em dia. Esses caras seduzem, envolvem e depois deixam um rastro de boletos." E eu lá, me sentindo personagem de série policial da Netflix, só que sem trilha sonora e com dívidas reais para pagar. Abri um boletim de ocorrência, mas já saí de lá sabendo que dificilmente iam achar o Lucas. Se é que esse era mesmo o nome dele. Voltei para casa e decidi contar para minha melhor amiga, a Juliane. Ela ficou chocada, claro, mas soltou uma amiga. Eu tentei te avisar que quase me fez voar no pescoço dela. Ela disse que sempre achou ele simpático demais, carinhoso demais, um pouco bom demais para ser verdade. E de fato, era. A verdade é que a gente quer tanto acreditar no romance que ignora os alarmes tocando em volume máximo. E eu, no auge da minha burrice apaixonada, ajudei a construir o golpe. Assinei os papéis, entreguei documentos, tirei selfies como se fosse para um concurso de Miss Estelionato. E o mais revoltante, ainda tinha gente perguntando: "Mas você não desconfiou de nada?" Desconfiar eu até desconfiei. Mas a esperança de ter encontrado um homem que prestasse era tão rara quanto a honestidade dele. Só que a ficha estava caindo, e eu sabia que o pior ainda estava por vir. Porque se ele usou meus dados para abrir conta e pegar empréstimo, o que mais ele não teria feito por aí? E o mais bizarro, eu ainda não sabia o verdadeiro nome do homem com quem eu dividi a cama por quase 3 meses. Quando percebi que a situação era mais complicada do que um enigma de novela das 8, comecei a investigar por conta própria. Isso porque, né? A polícia fez o boletim, deu o protocolo, mas o Lucas parecia um ninja digital desaparecido no ar.
só que com minha identidade, minha reputação e minha conta bancária como reféns. Então, peguei meu celular, meus dedos começaram a digitar feito loucos, e resolvi vasculhar tudo que desse pista. Comecei pelo Instagram dele, que tinha sumido misteriosamente, depois fui no Facebook, no LinkedIn, para ver se ele era realmente um especialista financeiro, e nada. Parecia que o tal Lucas tinha evaporado, levando meu dinheiro e meus sonhos de aposentadoria precoce. Não satisfeito com isso, decidi dar uma de detetive amadora e fui bater na porta de algumas pessoas da rede de contatos dele, aquelas que ele mostrava para mim no WhatsApp, como se fossem amigos reais, para impressionar. Entrei em contato com umas 2 pessoas, e a maioria delas nunca tinha ouvido falar dele. Uma senhora até me disse, com um risinho de quem já viu essa história 1000 vezes: "Moça, isso é golpe, ele tem várias contas, muitos nomes, cuidado." Foi aí que entendi que não era só comigo. O tal Lucas era o rei dos golpes amorosos, e eu, infelizmente, fui uma das vítimas VIP. Enquanto isso, a corretora milagrosa não respondia meus e-mails e o telefone só caía na caixa postal. Tentei acessar a conta com as poucas informações que eu tinha, mas só encontrava um labirinto de senhas e confirmações impossíveis. Se existia algum dinheiro, já tinha sumido no ar, ou estava preso em alguma dessas aplicações esotéricas que só quem tem mestrado em economia entende. E eu, que mal sabia a diferença entre CDB e CDI, fiquei à deriva, me sentindo uma personagem de comédia trágica. Queria chorar, mas meu lado fofoqueiro só fazia pensar: como ele conseguiu me enrolar assim? Que papo foi aquele de investimento seguro que virou filme de terror financeiro? A família e os amigos começaram a perceber minha mudança. Deixei de ser aquela pessoa animada que planejava viagens e investimentos e virei a chata que só fala de boletos, fraudes e delegado. Minha mãe, coitada, começou a mandar mensagens todo dia perguntando se eu estava bem, e meu pai insistia para eu parar de dar atenção para esse rapaz, que isso não é coisa séria. Eu tentava me convencer de que ainda tinha jeito, que ele ia aparecer como explicação, que ele não podia ser um monstro. Mas as provas estavam todas contra ele, e eu, contra mim mesma, por confiar demais. A pior parte foi quando começaram a chegar as cobranças. Cartas, e-mails, mensagens de bancos digitais que eu nem lembrava de ter aberto conta, tudo no meu nome. Eu, que sempre fui certinha, responsável, tinha meu nome manchado por uma pessoa que usou meu CPF para fazer um show de mágica financeira. Só que o coelho que saiu da cartola foi um baita prejuízo. Passei a noite acordada, tentando entender como explicar para meu gerente que eu não era espertinha, que tinha caído em um golpe, e que queria resolver tudo o mais rápido possível, antes que minha vida virasse um filme de terror bancário. Foi quando percebi que não era só um golpe amoroso. Era um golpe na minha identidade, na minha confiança, na minha vida financeira. E o pior, eu ainda amava aquele trambiqueiro. Porque, né, coração não se controla, mas boletos sim, e eu tava com uma pilha deles para pagar. Depois de dias encarando aquele monte de papelada, ligações e promessas vazias, percebi que a minha vida tinha virado um roteiro de filme, como ser passada para trás em 3 meses e perder até a conta de café. Mas, como toda boa protagonista de novela, não podia me entregar assim tão fácil. Comecei a buscar a ajuda de especialistas. Procurei um advogado que mexe com golpes financeiros, ouvi várias vezes a palavra fraude e clonagem de identidade, e entendi que, sim, eu tinha entrado numa fria daquelas que até o Google ficava confuso para explicar. O advogado me explicou que o Lucas não só criou a conta no meu nome, como fez investimentos com dinheiro emprestado que, adivinha, eu teria que pagar. Eu, a dona do CPF, a vítima, a apaixonada enganada. Era como se eu tivesse assinado um contrato com o diabo, só que sem o bônus de ganhar nada no final. Mas aí veio a melhor parte, ou a pior, depende do ponto de vista, que foi a convocação da família. Isso mesmo, amigos, a notícia do golpe se espalhou mais rápido que vídeo de gafe no TikTok. Minha mãe, que já desconfiava do tal investidor, virou a comentarista oficial da história, espalhando para todo mundo da rua e até para o síndico do prédio. Ela caiu no golpe do namorado que é investidor fake, dizia com aquele tom de quem conta fofoca na feira. Minha tia até fez um grupo no WhatsApp chamado Salvemos a Meu Nome do Investidor Fantasioso. Sim, existiu isso. Eu morria de vergonha, mas tentava rir da situação. Por quê, né? Quando a vida te dá limões, a gente faz meme. E no meio desse pandemônio, o Lucas resolveu dar as caras. Achou que podia ligar, pedir desculpas, e tudo ia se resolver com me perdoa, amor. Gente, não tem perdão para quem cria conta no nome da namorada e some com o dinheiro. Ele tentou dizer que tudo era um mal-entendido, que a corretora tinha que fazer aquelas coisas para proteger o cliente, e que o empréstimo foi um erro, uma confusão do sistema.
Eu quase caí na gargalhada. Como se um erro digital pudesse envolver tanta mentira, sumiço e papéis assinados sem eu saber. E ele ainda teve a coragem de me pedir para não contar nada para ninguém. Claro, né? Porque a vergonha é só minha. Mas o melhor desse encontro foi quando ele, desesperado, tentou me convencer a transferir o dinheiro que estava rendendo na conta dele para outra conta, dizendo que ia regularizar tudo e que eu precisava ajudar. Quase chamei o porteiro para ajudar ele a se retirar da minha casa. Disse na lata que não tinha mais confiança, que ia resolver tudo na justiça, e que o único investimento que eu ia fazer dali para frente era no meu autocuidado e na terapia para superar essa roubada. E assim ele sumiu de novo, deixando um rastro de boletos, mensagens não respondidas e aquele vazio no coração que só golpe amoroso consegue causar. Fiquei com a sensação de que tinha sido usada não só financeiramente, mas emocionalmente, tipo uma fraude que invade seu coração e sua conta bancária ao mesmo tempo. A conta? Ah, essa eu fechei rapidinho, antes que tivesse que vender o sofá para pagar o rombo. Depois do sumiço do Lucas, comecei a perceber que a confusão ia muito além do que eu imaginava. Não era só o golpe financeiro, o empréstimo feito no meu nome, ou as dívidas que eu teria que enfrentar sozinha. Era o impacto emocional que essa história toda tinha me deixado. Eu, que achava que estava numa relação que ia dar certo, me sentia traída, boba e sem saber em quem confiar. Mas o pior é que isso afetou até a minha relação com o dinheiro. De repente, tudo que eu ganhava ou juntava me lembrava daquele desastre, daquele plano que parecia perfeito, mas que era uma cilada de novela. Eu fiquei desconfiada, até das promoções de supermercado. Era como se o Lucas tivesse instalado um antivírus de desconfiança no meu coração. E, para piorar, comecei a ouvir comentários por aí. Gente da família, colegas do trabalho e até aquela tia que só aparece no Natal, dando aquele olhar de eu te avisei ou você é muito inocente. Isso parecia um reality show de fofocas, só que no papel principal estava eu, passando vergonha e com um sorriso amarelo, tentando esconder a bagunça. O telefone tocava, eram cobranças, notificações e até mensagens que eu nem lembrava ter autorizado. Era um verdadeiro caos administrativo e emocional. Passei a checar meu CPF todo mês, assustada, porque sabia que o nome podia estar sujo por causa daquele investimento maluco. Mas aí, para minha surpresa, essa confusão trouxe uma reviravolta inesperada. Eu acabei conhecendo pessoas incríveis, advogados, especialistas em finanças e até outras vítimas que estavam na mesma. Formei um grupo no WhatsApp chamado Sobreviventes do Golpe do Namorado Investidor, e a gente trocava histórias, dicas e dava força uma para outra. Virou quase terapia coletiva, com doses diárias de risadas e desabafos. Porque, no fim das contas, se a vida te derruba, a gente levanta com meme, com a ajuda de amigos e com aquela vontade enorme de virar a página, ou pelo menos o extrato bancário. Foi nesse momento que percebi que minha vida não precisava ser definida por um erro, por um golpe. Decidi fazer cursos de finanças, para entender melhor o que tinha acontecido e nunca mais cair numa dessa. Me tornei até meio chata com dinheiro, sabe? Falei não para várias coisas, e isso foi libertador. Porque confiança a gente pode até perder, mas conhecimento ninguém tira da gente. E quer saber? No meio dessa bagunça, aprendi que o amor próprio vale muito mais do que qualquer investimento seguro. E que, às vezes, o maior golpe que a gente leva é acreditar demais na pessoa errada. Hoje, eu rio, mas não da minha cara, e sim da ironia da vida. Aquele namorado que dizia querer construir um futuro ao meu lado virou personagem de uma história que eu conto com sarcasmo e um pouco de pena. A conta criada no meu nome foi fechada, denunciada, e espero que o tal Lucas tenha aprendido que meu CPF não é brinquedo. E eu, bem, estou aqui, mais forte, com um pouco menos de ilusão e muito mais atenção aos detalhes. Porque na próxima vez que alguém disser que investimento é a chave do sucesso, eu vou perguntar antes: é investimento ou golpe financeiro amoroso? Depois de toda essa novela financeira e emocional, eu finalmente consegui colocar um ponto final no capítulo Lucas e o golpe no meu nome. Foi uma mistura de alívio, raiva, aprendizado e, claro, aquela pitada de humor que só quem já passou por um rolo desses entende. Fechar a conta que ele abriu no meu nome, entrar com processos, ouvir conselhos de todo mundo, foi como uma maratona de sobrevivência, só que com menos água e mais papelada. E sabe o que eu descobri? Que a vida não é só sobre números, investimentos e golpes, é sobre aprender a se cuidar e se proteger, mesmo quando o amor bate na porta disfarçado de investidor seguro. Depois desse furacão, tive que reavaliar tudo: minhas amizades, meu relacionamento, minha forma de lidar com dinheiro. Porque o Lucas não foi só um golpe financeiro, foi uma lição que me ensinou a ser mais esperta, mais firme, principalmente,
a não deixar ninguém usar meu nome como se fosse um ingresso para a festa da vida dele. Percebi que amor não pode ser sinônimo de burla, que confiança tem que ser construída com sinceridade e respeito, não com números falsos e mentiras no contrato. E, claro, não podia faltar o lado engraçado dessa história toda. Porque se não rir, a gente chora, né? Já imaginou eu, toda cheia de sonhos, me tornando uma especialista em golpes e investigações financeiras? Virou até piada interna com as amigas. Olha a corretora da turma. Meu humor virou meu escudo contra a vergonha e a tristeza. Até fiz umas figurinhas no WhatsApp com a cara do Lucas e frases como investidor do ano, só que não. Isso me ajudou a tirar um peso do coração e transformar essa bomba em uma bomba relógio de risadas. Hoje, depois de tudo, sei que sou muito mais forte do que aquele dia em que descobri que o amor da minha vida era, na verdade, o golpista da minha conta bancária. O nome dele, já foi esquecido no fundo do meu HD mental. O que ficou? Uma história que eu conto com aquele jeitinho fofoqueiro, com humor e um toque de sabedoria. Porque, no fim, a vida é isso. A gente leva umas rasteiras, mas também levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, sem deixar ninguém investir no nosso nome sem autorização. Se inscreve e ativa o sininho para mais.